Olá, ouvintes do Alier Saúde. Hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre causa muita dúvida, né? Muita curiosidade e às vezes até um pouco de medo. Câncer. É verdade. Mas calma! Gente. Nosso objetivo aqui não é só falar da doença em si. Isso. A gente vai... A gente vai explorar os mecanismos incríveis por trás da regeneração celular, entender o papel fundamental das células-tronco. E, claro, conhecer histórias inspiradoras de pessoas que venceram essa batalha, né? É isso aí. É desmistificar o câncer, né? Certo. Entendendo como as nossas células funcionam e o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável e, quem sabe, até salvar a vida de alguém. E, para começar, vamos analisar uma cena do filme Queen que coloca em questão um pensamento bem comum. Se ele nunca bebeu nem fumou e teve câncer, então era melhor ter aproveitado a vida, né? Essa afirmação nos leva a questionar, será que hábitos saudáveis são realmente suficientes para evitar o câncer? Uma pergunta muito importante, né? E a resposta, infelizmente, não é tão simples. O câncer é uma doença complexa, né? Com múltiplos fatores envolvidos. Para a gente entender melhor essa complexidade, a gente precisa mergulhar no mundo fascinante das células, os blocos de construção do nosso corpo. É isso, e preparem-se para números impressionantes. Vocês sabiam que o nosso corpo é formado por trilhões de células e cerca de 130 bilhões delas morrem e são substituídas todos os dias. Nossa, Era ou não é uma capacidade de renovação espetacular? É como se a cada dia a gente tivesse um corpo novo, em constante renovação. Mas, e quando esse processo, né, impecável de renovação celular encontra um obstáculo? Quando uma célula sofre uma mutação genética, por exemplo, o que acontece? É aí que mora o perigo, né? Uma célula com mutação genética pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento de um câncer. Exatamente. É nesse momento que entram em cena os genes guardiões, que na verdade são os genes supressores de tumor. Eles atuam como um sistema de defesa, né? Tentando reparar o dano na célula, eliminar a célula defeituosa ou pelo menos interromper a multiplicação. Mas infelizmente esses genes nem sempre conseguem vencer essa batalha. E é quando esses genes falham que o câncer pode surgir. e o que exatamente define o câncer? O que diferencia uma célula normal de uma célula cancerosa? A principal característica de uma célula cancerosa é o seu crescimento descontrolado. As células cancerosas se multiplicam de forma acelerada e desordenada, invadindo tecidos vizinhos e formando o que a gente chama de tumor. E esse crescimento desenfreado pode comprometer o funcionamento dos órgãos, levando a uma série de complicações. E quando falamos em tratamento, a quimioterapia é sem dúvida uma das primeiras opções que vem à mente. Mas como de fato a quimioterapia atua no combate ao câncer? A quimioterapia ela age como um poderoso exército, né? Que ataca as células cancerosas, impedindo sua multiplicação e, consequentemente, o crescimento do tumor. Imagine um campo de batalha onde as células cancerosas se multiplicam rapidamente, a quimioterapia entra em ação bombardeando esse campo e eliminando as células inimigas. Faz todo sentido. Mas infelizmente essa batalha nem sempre é precisa. A gente sabe que a quimioterapia também pode atingir células saudáveis e por isso os pacientes enfrentam efeitos colaterais tão intensos. Sim, essa é a grande desvantagem da quimioterapia. Como ela não consegue diferenciar totalmente células cancerosas das saudáveis, acaba atingindo também células que estão em processo de multiplicação acelerada, como as células do cabelo, da medula óssea e do sistema digestivo. Por isso que os efeitos colaterais mais comuns são a queda de cabelo, a anemia, a diminuição da imunidade e as náuseas. É um tratamento que exige muita força e resiliência por parte dos pacientes. E em casos mais graves, quando a medula óssea é afetada pela quimioterapia, o transplante de células-tronco pode ser a única esperança. Exatamente. E por falar em esperança, você se lembra da história do Chirag? Um jovem indiano que teve leucemia encontrou a cura em um transplante de células-tronco. E o mais incrível é que o doador compatível foi encontrado na Rússia. Uma verdadeira demonstração de que a solidariedade não tem fronteiras. É verdade. Uma história emocionante que nos faz refletir sobre o poder da ciência e da compaixão humana. E para quem pensa que doar células-tronco é um bicho de 7 cabeças, saiba que o processo é bem mais simples do que se imagina, bastante parecido com a doação de plaquetas. Um gesto que pode salvar vidas e que exige apenas um pouco de informação e, claro, muita vontade de ajudar. Com certeza. E falando em salvar vidas, a gente não pode deixar de falar da prevenção, né? Dados mostram que 42% dos casos de câncer poderiam ser evitados com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Imagina o impacto que isso teria na vida de milhares de pessoas. É um número que nos faz repensar as nossas escolhas, né? E priorizar o cuidado com a nossa saúde. Mas quais são de fato os hábitos que podem nos proteger do câncer? O que podemos fazer no dia a dia para diminuir o risco de desenvolver essa doença? A primeira dica, e talvez a mais importante, é abandone o cigarro. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para diversos tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, boca, garganta, bexiga. Além disso, o cigarro também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e outras doenças crônicas. Ou seja,
Parar de fumar é um ato de amor à vida em todos os sentidos. E além do cigarro, o que mais podemos fazer? Manter uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental. Priorize o consumo de frutas, legumes, verduras, alimentos integrais. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres, né? Moléculas instáveis que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. E por falar em alimentação, vale destacar o papel da obesidade no desenvolvimento do câncer. Estudos mostram que a obesidade está relacionada a um risco aumentado de pelo menos 13 tipos de câncer. Exatamente. Manter um peso saudável é fundamental para a prevenção do câncer e de diversas outras doenças crônicas. A prática regular de exercícios físicos, além de contribuir para o controle do peso, também fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse, melhora o bem-estar geral. Ou seja, movimentar o corpo é um hábito essencial para uma vida mais saudável e com menos riscos de desenvolver doenças, inclusive o câncer. E falando em hábitos saudáveis, a gente não pode esquecer a importância da proteção solar. Com certeza. A exposição excessiva ao sol, principalmente sem proteção adequada, aumenta o risco de câncer de pele, um dos tipos mais comuns no Brasil. Usar protetor solar diariamente, evitar a exposição ao sol nos horários de pico, né? Entre 10 horas e 16 horas, usar chapéus, óculos escuros e roupas que protejam a pele. São medidas simples, mas que fazem toda a diferença na prevenção do câncer de pele. E além dos hábitos que a gente pode adotar no dia a dia, a vacinação também desempenha um papel fundamental na prevenção do câncer, não é mesmo? Sim. Existem vacinas que protegem contra vírus que podem causar câncer, como o vírus da hepatite B, que pode levar ao câncer de fígado, e o HPV, que está associado ao câncer de colo de útero. Manter a carteira de vacinação em dia é uma medida simples e eficaz de se proteger contra esses vírus e, consequentemente, diminuir o risco de desenvolver esse tipo de câncer. E para finalizarmos essa primeira parte do nosso mergulho no universo do câncer, eu gostaria de destacar a importância da informação e do autoconhecimento. Estar atento aos sinais do seu corpo, conhecer os fatores de risco para o câncer, procurar um médico regularmente para exames de rotina, são atitudes que podem fazer toda a diferença na prevenção e no diagnóstico precoce da doença. Com certeza. O conhecimento é a nossa melhor arma contra o câncer. Quanto mais informados a gente tiver, maiores as chances de prevenir a doença, detectar precocemente e buscar o tratamento mais adequado. E com essa mensagem de empoderamento e esperança, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no mundo do câncer. No próximo bloco, a gente vai explorar os avanços da medicina no tratamento da doença, as novas tecnologias que trazem esperança para pacientes do todo mundo e a importância do apoio psicológico para enfrentar essa jornada com mais força e positividade. Isso aí, fiquem ligados. Tem muito mais informação e conhecimento pela frente. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho no universo do câncer aqui no Alieres Saúde. No bloco anterior, a gente falou sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também na força da solidariedade, né? Como vimos na história do Chirag. Agora, vamos explorar os avanços da medicina no tratamento do câncer, focando nas novas tecnologias que trazem esperança para pacientes no mundo todo. É realmente animador acompanhar as descobertas da ciência e como elas se traduzem em tratamentos mais eficazes e menos invasivos. A medicina está em constante evolução, buscando oferecer o melhor para os pacientes, e no campo do tratamento do câncer não é diferente. Sem dúvida. E um exemplo notável dessa evolução é a terapia genética, que utiliza genes modificados para combater o câncer de forma direcionada e precisa. Imagine é poder reprogramar as células de defesa do nosso corpo para reconhecer e destruir as células cancerosas de forma eficiente. É exatamente isso que a terapia genética busca fazer. Parece até ficção científica, né? Mas é a ciência trabalhando a todo vapor para oferecer novas soluções para o tratamento do câncer. E como essa reprogramação genética funciona na prática? Existem diferentes abordagens dentro da terapia genética. Uma delas que tem se destacado bastante é a terapia com células CAR-T. Nessa técnica, os cientistas coletam células do sistema imunológico do próprio paciente, modificam essas células em laboratório inserindo um gene que as torna capazes de reconhecer e atacar células cancerosas, e depois reintroduzem essas células modificadas no paciente. É como se a gente estivesse criando super soldados dentro do nosso próprio corpo para combater o câncer. E essa técnica já está disponível para todos os tipos de câncer. Ainda não. A terapia com células CAR-T é uma tecnologia relativamente nova e, por enquanto, só está aprovada para alguns tipos de câncer do sangue, como leucemias e linfomas. Mas os resultados têm sido tão promissores que os cientistas estão trabalhando para expandir essa técnica para o tratamento de outros tipos de câncer. É realmente uma esperança para o futuro do tratamento do câncer. E por falar em tecnologias inovadoras, a nanotecnologia também tem ganhado destaque no combate à doença. Como essa tecnologia, que lida com estruturas minúsculas, pode ser aplicada no tratamento do câncer. A nanotecnologia utiliza nanopartículas, estruturas milhares de vezes menores que um fio de cabelo, para transportar medicamentos de forma precisa até as células cancerosas, como se fossem mísseis teleguiados. Essas nanopartículas são revestidas com moléculas que se ligam especificamente às células tumorais,
liberando o medicamento diretamente no alvo e minimizando os efeitos colaterais em células saudáveis. É incrível como a nanotecnologia consegue aliar precisão e eficácia no tratamento do câncer. Mas quais as vantagens reais dessa tecnologia em relação aos tratamentos convencionais, como a quimioterapia? A principal vantagem da nanotecnologia é a redução dos efeitos colaterais. Como o medicamento é liberado diretamente nas células cancerosas, as células saudáveis são menos afetadas, diminuindo os efeitos colaterais como náuseas, queda de cabelo, enfraquecimento do sistema imunológico. Ou seja, a nanotecnologia permite um tratamento mais preciso, eficaz e com menos impacto na qualidade de vida do paciente. E além da terapia genética e da nanotecnologia, existem outras tecnologias promissoras no horizonte do tratamento do câncer. Sim, a inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta poderosa no diagnóstico precoce, na identificação de melhores tratamentos e no acompanhamento da evolução da doença. Algoritmos inteligentes, alimentados por um grande volume de dados de pacientes, são capazes de identificar padrões, prever riscos e auxiliar os médicos na tomada de decisões mais assertivas. É como se a gente tivesse um supercomputador analisando milhares de informações para nos ajudar a combater o câncer de forma mais inteligente. E como essa inteligência artificial contribui para a personalização do tratamento? Cada paciente é único, né? E o câncer se manifesta de forma diferente em cada organismo. A inteligência artificial ajuda a identificar as características específicas do tumor de cada paciente, como mutações genéticas, velocidade de crescimento, resposta a diferentes medicamentos, permitindo que os médicos tracem um plano de tratamento individualizado, com maiores chances de sucesso. É a medicina caminhando a passos largos, rumo a uma abordagem mais individualizada e precisa no tratamento do câncer, levando em consideração as particularidades de cada paciente. É animador ver como a tecnologia e a ciência estão trabalhando juntas para oferecer novas perspectivas de cura. Com certeza. E é importante destacar que a pesquisa científica é o motor por trás de todas essas inovações. Investir em pesquisa é investir em esperança para milhões de pessoas que lutam contra o câncer. E por falar em esperança, a gente não pode esquecer que o tratamento do câncer vai além do combate às células tumorais. O bem-estar emocional do paciente e de seus familiares também é fundamental para enfrentar essa jornada com mais força e positividade. Sem dúvida. O diagnóstico de câncer pode ser um momento muito difícil, né? Gerando medo, ansiedade, tristeza e incerteza. O apoio psicológico é fundamental para ajudar o paciente e seus familiares a lidar com todas essas emoções, a fortalecer a autoestima e enfrentar o tratamento com mais confiança. É importante lembrar que o câncer não afeta apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. É uma batalha que exige força física, mas também emocional e espiritual. Exatamente. E o psicólogo pode atuar como um guia nesse processo, ajudando o paciente a lidar com a ansiedade, o medo da recidiva, as mudanças na imagem corporal, as dificuldades de adaptação à nova realidade. A terapia individual ou em grupo pode ser um espaço seguro para o paciente expressar seus sentimentos, compartilhar suas angústias, encontrar apoio para enfrentar os desafios do tratamento. E para os familiares, como o apoio psicológico pode ser útil. O câncer de um ente querido também impacta a vida dos familiares, né? Que se veem diante de uma nova realidade repleta de desafios e incertezas. O apoio psicológico pode ajudar os familiares a lidar com o estresse, a ansiedade, a tristeza, além de oferecer ferramentas para que eles possam dar o suporte necessário ao paciente. Ou seja, a família também precisa de acolhimento e orientação para enfrentar essa jornada com mais serenidade e união. E além da terapia individual, existem outras formas de apoio para pacientes e familiares. Sim. Existem diversas ONGs, grupos de apoio que oferecem suporte emocional, informações sobre a doença, orientação prática para lidar com os desafios do tratamento, um espaço de acolhimento, de compartilhamento de experiências. É muito importante se informar sobre os recursos disponíveis na sua comunidade e buscar ajuda quando necessário. A jornada do tratamento do câncer pode ser longa e desafiadora, mas ninguém precisa passar por isso sozinho. Existem diversos recursos disponíveis para oferecer apoio, orientação, acolhimento para pacientes e familiares. Buscar ajuda é um ato de coragem e amor próprio. Com certeza. E no próximo bloco a gente vai continuar explorando a jornada do paciente após o tratamento, falando sobre a importância da reabilitação física e social, os desafios da reinserção profissional e as novas perspectivas de vida que se abrem após a superação da doença. Fiquem com a gente. Chegamos então à terceira e última parte do nosso mergulho no universo do câncer aqui no Aliares Saúde. Nos blocos anteriores exploramos a prevenção, os avanços no tratamento e a importância do apoio psicológico durante a jornada. Agora a gente volta a nossa atenção para a fase pós-tratamento, um período que marca o início de um novo capítulo na vida do paciente. É verdade, a jornada não termina quando o tratamento acaba. Na verdade, nesse momento que se inicia uma nova fase, que exige tensão, cuidados e principalmente um olhar positivo para o futuro. A reabilitação física e social é fundamental para que o paciente recupere sua qualidade de vida, retome suas atividades e volte a se sentir pleno.
Exatamente. A reabilitação é um processo individualizado, que leva em consideração as necessidades específicas de cada paciente. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que a reabilitação física visa recuperar as funções do corpo que podem ter sido afetadas pelo tratamento, como força muscular, flexibilidade, coordenação motora, capacidade respiratória. Já a reabilitação social tem como foco a reinserção do paciente no seu ambiente social, familiar e profissional, ajudando ele a retomar seus papéis e atividades com mais confiança e autonomia. E como essa reabilitação acontece na prática? Que tipo de atividades e terapias podem auxiliar o paciente nesse processo de recuperação? A fisioterapia é uma grande aliada na reabilitação física, utilizando exercícios específicos para fortalecer os músculos, melhorar a postura, o equilíbrio, a capacidade respiratória. A terapia ocupacional também desempenha um papel fundamental, auxiliando o paciente a recuperar a autonomia para realizar atividades do dia a dia, como vestir-se, cozinhar, cuidar da higiene pessoal, realizar tarefas domésticas. E a psicologia, que já se mostrou tão importante durante o tratamento, continua sendo uma ferramenta valiosa nesse processo de reabilitação, não é? Com certeza. A terapia psicológica ajuda o paciente a lidar com as emoções, os desafios que surgem após o tratamento, como o medo da recidiva, a ansiedade, a insegurança, a dificuldade de adaptação à nova realidade. O psicólogo atua como um facilitador nesse processo de reconstrução, ajudando o paciente a ressignificar a experiência do câncer, a fortalecer sua autoestima, a encontrar novos sentidos para a vida. E a reinserção profissional também é um desafio para muitos pacientes que passaram por um tratamento de câncer. Como o paciente pode se preparar para voltar ao trabalho e enfrentar os desafios que podem surgir nesse processo. A comunicação é a chave para uma reinserção profissional bem-sucedida. É importante que o paciente converse abertamente com seu médico sobre as suas condições físicas e emocionais, para que juntos eles possam avaliar o momento certo para o retorno ao trabalho, as adaptações necessárias. O diálogo com o empregador também é fundamental para que, em conjunto, eles possam encontrar soluções para garantir um ambiente de trabalho acolhedor seguro que atenda às necessidades do paciente. E para os pacientes que, por algum motivo, não conseguem retornar ao trabalho anterior, quais as alternativas? A reinvenção profissional pode ser uma ótima oportunidade para o paciente explorar novos talentos, descobrir novas paixões, trilhar um novo caminho, cursos profissionalizantes, programas de recolocação profissional, o empreendedorismo, o trabalho voluntário. São algumas alternativas que podem trazer satisfação, propósito e realização pessoal. É importante lembrar que o câncer não define a vida de uma pessoa. É possível ter uma vida plena e feliz após o tratamento, buscando novos objetivos, explorando novos horizontes, redescobrindo a beleza da vida. Com certeza. O câncer pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, levando a uma profunda reflexão sobre seus valores, prioridades, o real significado da vida. Muitas vezes, a experiência do câncer impulsiona o paciente a buscar novos caminhos, a realizar sonhos adormecidos, a valorizar as pequenas coisas, a viver cada momento com mais intensidade e gratidão. E para a gente encerrar nosso mergulho no universo do câncer, eu queria deixar uma mensagem de esperança e otimismo para os nossos ouvintes. A jornada do câncer pode ser desafiadora, mas com informação, prevenção, tratamento adequado, apoio psicológico, as chances de cura são cada vez maiores. Mesmo para os casos em que a cura não é possível, os cuidados paliativos proporcionam alívio dos sintomas, conforto e qualidade de vida para o paciente e seus familiares. É fundamental manter a positividade, a esperança e a fé durante toda a jornada. Acreditar na cura, ter uma atitude positiva diante do tratamento, buscar apoio em pessoas queridas, celebrar cada conquista, por menor que seja. São atitudes que fortalecem o espírito e contribuem para a recuperação. E nunca se esqueçam da importância da prevenção. Adotar hábitos de vida saudáveis, com uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, evitar o consumo de álcool e tabaco, proteger-se do sol, manter a carteira de vacinação em dia, são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença na prevenção do câncer e de diversas outras doenças. E para aqueles que estão enfrentando o câncer, saibam que vocês não estão sozinhos. Busquem informação, procurem ajuda profissional, cerquem-se de pessoas que amam vocês e nunca percam a esperança. A vida é um presente precioso e cada dia é uma nova oportunidade para amar, sorrir, sonhar e viver com intensidade. E nós do Aliette Saúde estamos aqui para oferecer informação, apoio e inspiração para que vocês possam trilhar essa jornada com mais força, coragem e esperança. Cuidem-se, busquem conhecimento e estejam sempre atentos aos sinais do seu corpo. Até a próxima.